Pessoal, vamos lá então. Começando mais uma videoaula nossa aí. Já todos estão na sala? Não, só tem 19 alunos. Vamos ver essa pressa aí, né? Para entrar aí que eu vou trancar a sala, tá? Já vou trancar a porta. Tá perguntando aqui já no início. Ah, tá, Isadora. Não se preocupar, não. Isis. A gente vai terminar essa parte aqui de esporozoários hoje, tá? E em seguida nós vamos também continuar a química, se der tempo. Faltam duas doenças aí, falta a malária e falta, além da malária, falta toxoplasmose, né? Faltou para a gente terminar, das doenças provocadas por protozoários. E assim para a gente ir encerrando esse caderno aí, o caderno 3. Então presta atenção em alguns detalhes interessantes que a gente vai abordar sobre essas duas doenças. Então nós vimos na aula passada as formas de locomoção dos protozoários. Então, como que os protozoários eles se locomovem? Nós vimos que eles podem se locomover através de flagelos. No caso dos flagelos, eles são conhecidos como mastigóforos ou flagelados. E nesse caso específico dos mastigóforos ou flagelados, nós vimos também que esses protozoários são interessantes porque a maior parte deles são parasitas, tá? Mas mesmo assim existem alguns que são benéficos, como por exemplo o triconinfa, que vive no tubo digestório do cupim, produzindo a enzima celulase, que é tão necessária aí para a digestão da celulose, tá? Então estabelece uma relação mutualística. Outra coisa, nós vimos vários desses flagelados aí, nós vimos protozoários que são protozoários parasitas. Ah, e quem são esses protozoários parasitas? Bom, nós temos aí, entre os parasitas, nós vimos Trypanosoma cruzi, por exemplo, Trichomonas vaginalis, Giardia, né, que são protozoários. Nós vimos Trypanosoma gambiense. Então, nós vimos alguns protozoários que provocam aí doença em gênero humano. Nós vimos também os risópodos ou sarcodíneos, são aqueles protozoários ameboides que se locomovam, se deslocam, tá? Através de falsos pés, que é o caso da ameba. E nós vimos também, além desses daí, nós vimos os heliozoários, nós vimos os foraminíferos, que constituem aí as rochas que formaram, presentes nas rochas que formaram as pirâmides do Egito. E nós vimos os cilióforos ou ciliados, que são protozoários altamente desenvolvidos, tá? Que têm essa capacidade aí de apresentar um complexo bastante interessante, se tratando de uma célula, um ser unicelular interno, onde ele apresenta uma estrutura que lembra a boca, citóstoma, né? Lembra que a faringe, citofaringe, lembra o ânus, né? Citopígio. Enfim, numa célula ele tem as estruturas que são análogas a dos animais multicelulares, tá? Ou dos seres multicelulares. Então, bastante interessante, já apresenta pela primeira vez os vacúolos contráteis. Aí nós vimos o paramécium e nós vimos o paramécium, que é de vida livre, não provoca nenhuma patologia. E nós vimos o protozoário que nós chamamos, deixa eu fechar a sala aqui, nós vimos o protozoário, pronto, sala fechada. Nós vimos o protozoário que a gente chama de Balantidium coli, que provoca uma doença conhecida como balantidiose, tá? Bom, sobre essas doenças nós falamos na aula passada. Agora nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre essa classe aqui de protozoário bastante interessante, que são os apicomplexos, também conhecidos como esporozoários. Então, todos esses antecessores que nós citamos aqui, todos eles apresentam uma estrutura locomotora, tá? Todos eles são providos de uma estrutura locomotora. Agora, já nesse caso aqui, ó, duas características interessantes. Eles não apresentam estruturas locomotoras, por isso que eles são conhecidos aí como esporozoários, tá? Tanto da malária quanto do toxoplasma. E outra coisa interessante também, todos são parasitas. Nos demais filos que nós vimos na aula passada, ou nas aulas anteriores, nem todos eram parasitas. Agora, todos esses aqui compreendem protozoários parasitas, tá? Que provocam algum tipo de doença no homem. Então,
Dos que são conhecidos até então, entre os esporozoários, a gente não tem ainda um assim que se destaca de vida livre, tá? Que não tem estrutura locomotora. Zé, a Bia pediu para entrar na reunião. Vamos abrir a porta para a Bia. Espera aí, rapidinho. A Bia entrando. Pode entrar, Bia. Aguardando a Bia entrar agora, né? Então, assim, então você tem esses protozoários que não apresentam estruturas locomotoras, e esses protozoários, por sua vez, então, eles são considerados como parasitas. Com um detalhe também bastante interessante. Como é que funciona, Zé, a malária? Bom, quando a gente fala em malária, assim como você fala em leishmaniose, você tem uma doença transmitida, uma protozoose transmitida por mosquito, tá? Só que o mosquito da malária é um outro mosquito. Então, quando você tem, então, uma leishmaniose, uma malária que são transmitidas por um vetor que é o mosquito, aí você tem que observar aí alguns detalhes, a Bia entrou, né? Aí você tem que observar alguns detalhes interessantes aí, tá? Primeira coisa, normalmente quando você tem uma protozoose transmitida por um mosquito, é o mosquito fêmea, como eu já mencionei para vocês, que transmite essa protozoose. Ah, se é o mosquito fêmea, Zé, que legal, né? A fêmea. Por que que a fêmea, só ela que transmite? Eu já mencionei para vocês, espero que vocês se lembrem, né? Só a fêmea transmite, por quê, Zé? Porque a fêmea, guarde bem isso, ela precisa do sangue humano para o amadurecimento dos seus óvulos, tá? Então, sangue é necessário. Os machos são herbívoros, então os machos não transmitem, na verdade, somente a fêmea, tá? Os machos só comem plantas. E aqui nós temos uma das doenças mais antigas da história da humanidade, que já causou um morticínio também fora do comum. E até então, todas as vacinas testadas, inclusive essa última agora de 2015, ela ao longo dos 3, 4 anos de avaliação, tá? Ela se demonstrou extremamente ineficiente para com a malária. Doenças provocadas por protozoários, tá? Respondem muito pouco ou respondem pouco efetivamente à vacinação. É uma característica dessas doenças, essas doenças provocadas por protozoários. Então, olha, o que que acontece? Bom, como você não tem vacina, você tem medicamento. E um dos medicamentos para malária, a gente vai ver, eu vou falar para vocês nessa aula, que é um medicamento muito badalado hoje no Brasil, o pessoal fala muito sobre esse medicamento, que é a cloroquina, tá? A hidroxicloroquina e a cloroquina, que é utilizado, é um anti-inflamatório potente, que é utilizado para com a malária, né? Para pacientes que têm a malária. Então, veja só, malária é um protozoário, responde bem à cloroquina. Qual que é a discussão que se tem da cloroquina hoje? O problema da cloroquina é a dosagem. Aí o pessoal fala assim, mas a cloroquina pode matar? Pode causar problema no coração? Pode, na dosagem que é utilizada aí na COVID. Mas para malária, a dosagem de cloroquina utilizada é 1/4. Então, obviamente, se eu usar 1/4 dessa medicação, normalmente os pacientes que faz uso, tanto para a malária quanto para doenças como doenças autoimunes, artrites, reumáticas, lúpus, etc. Para essas doenças, a dosagem no mínimo é 1/4 que a pessoa toma. Então, assim, a lógica não vai manifestar a sintomatologia forte. Agora, uma pessoa que está com Covid, tomar cloroquina aumenta muito o risco dela ter arritmias cardíacas, coração bater sem ritmo aí, que pode levar a uma parada cardíaca, tá? Isso é uma realidade. Mas não é por causa da cloroquina em si, é por causa da dosagem de cloroquina que o indivíduo está utilizando para COVID, que é 4, 5 vezes maior que o médico utilizaria para um paciente com malária, tá? Então, assim, surge sempre essa dúvida, né? Ah, mas se serve para outras doenças, por que que ela não serviria? E outro problema da cloroquina, que a gente vai falar sobre a cloroquina, sobre esse tratamento que vem desde a década de 50, a cloroquina ela responde bastante a testes in vitro. Se você coloca dentro de um recipiente, coloca o vírus, por exemplo, o vírus da COVID, o coronavírus, e você aplica cloroquina sobre o vírus, ela tem uma eficiência, sim, de combater o vírus, tá? Dentro daquele recipiente.
O problema é que quando você inocula o vírus no homem e aplica cloroquina, a eficiência dela é muito baixa para combater o vírus. Então você tem o vírus. Então você tem dois tipos de eficiência para você medir a eficiência imunitária. O primeiro tipo é a eficiência que a gente chama de eficiência in vitro, que é em laboratório, tá? O vírus e a medicação. Isso é uma situação. Agora, quando o vírus está no corpo, aí você tem que medir a eficiência que ela tem de combater o vírus no corpo. Aí já não é satisfatório, pelo menos os estudos apontam para isso, muitos dos estudos, que ela não tem essa atitude antiviral que tanto se espera. A medicação que mais tem atitude antiviral hoje contra a Covid, ela se chama Remdesivir, que é uma medicação utilizada para ebola, para o vírus da febre hemorrágica do ebola lá no Congo, que é muito comum, sempre aparece, tá? Esse antirretroviral, ele é bastante efetivo, é mais efetivo para o Covid, só que ele não é importado e não tem autorização de ser vendido no Brasil. Ah, Zé, o governo vai liberar? Provavelmente não, porque custa 4.500 a caixa. Como é que o governo vai pagar isso para distribuir no SUS? É muito complicado. O governo ter essa verba também é muito difícil, tá? Então, o Remdesivir é o mais utilizado. Agora, você perguntar para mim assim, Zé, ele é efetivo com relação à malária? É efetivo e é o melhor do que se tem para combater a malária, tá? Então, ele é muito efetivo para protozoário, tá? Ele vai diminuir a carga de protozoário. Já para vírus, não tem tanta eficiência como muita gente aí pede, ou como o próprio presidente, que parece que é médico, né? Ele mesmo determina que tem que ser tratado com cloroquina, etc. Tal, né? Então, a Cambraia quer entrar agora. Então, assim, muito cuidado com esse tipo de propaganda, tá? O pessoal faz. Na verdade, uma coisa barata que ninguém difunde, que ninguém fala muito, que mais está sendo utilizado com sucesso para paciente com Covid é heparina, para evitar os coágulos de sangue que são formados no pulmão da pessoa, tá? Então, ó, pode entrar, o Cacambraia já entrou? Pode entrar. Zé, Oi. eu vi uma notícia que tem gente misturando um monte de composto químico e alguns compostos que usam para fazer água sanitária e bebendo para matar, entre aspas, o Covid. Deve ser os terraplanistas, né? Da Terra plana, essas coisas aí. Esses caras que acreditam que a Terra é plana, né? Esses Eu caras achei aí, estranho, porque os se você beber água bolsominions. sanitária, você morre. O povo é tudo louco, não tem nada assim. Não, isso aí o povo divulga essas coisas por WhatsApp, isso é tudo absurdo. Agora, existem coquetéis que estão sendo feitos, né? Para as pessoas tomarem aí, que tomam, né? Tenta, como é que chama? Cloroquina, tenta azitromicina e cloroquina, tenta também o Anita, que estão em estudos também, mas nenhum desses daí tem demonstrado eficiência. Agora, a água sanitária é para o cara morrer mesmo, né? Vai queimar a parte da mucosa estomacal dele e provavelmente ele vai ter sérias lesões internas que pode até levar a óbito. Então, o grande problema dessa história toda é não deixar a ciência agir, entendeu? É o pensamento popular, é aquilo que as pessoas pensam, é aquilo que um governo medíocre acha, entende? Então, assim, você tem que ter. Quem deve falar, quem que deve se pronunciar nesses casos de pandemia é a ciência. Objetivamente, é a ciência que tem que falar, que tem que determinar as regras vinculadas à OMS. Agora, essas situações aí, eu vi também um caso aí, pessoa perguntando, ivermectina. Aí surgiu agora a questão do vermífugo, né, ivermectina. Aí o pessoal, todo mundo comprando ivermectina para vai tomar para Covid. A ivermectina, você toma um comprimido hoje, quando você está com uma verminose, daqui 14 dias você repete outro comprimido. É extremamente tóxica, porque é para matar um verme, etc. Tal. Se você tomar um comprimido hoje, tomar dois hoje, dois amanhã, você vai arrebentar com o teu fígado. Então, o pessoal ainda é muito ignorante, né? Aquele pessoal que gosta da receita do vovozinho, não sei o quê, da época. Toma esse aqui que é bom, toma esse chazinho que vai resolver. Então, esse pessoal é muito louco, certo? Entrou aí quem tinha que entrar aqui, quem pediu para entrar agora aqui, a Cambraia, não foi? Já entrou ou não? Acho que não entrou não, né? Para eu fechar. Então, existe muito essa crendice popular aí que mata, viu? Isso aí é de matar essa crendice popular. Mas tudo bem, faz parte. Vamos falar um pouquinho então da malária. Malária é uma doença que existe desde a época do Egito Antigo, né?
E o Egito Antigo, a falar nisso, Isadora, teu pai gosta muito de garrafada, viu? Compra naquela feira, não sei o que lá, que as garrafadas de erva, não sei o que. Se deixar, ele toma aquele negócio, ó, e nem sabe quem fez aquilo, entende? Como é que é o sistema de falar, eu vou tomar uma garrafada que é bom pro meu fígado, não sei o que, tal, tal, tal. Vai morrer com aquilo. Já cansei de falar, a mesma coisa de falar nada para ele. Ele já tá com o pâncreas inchado, olha o bico da barriga lateral dele. O pâncreas dele, o fígado já está indo embora, já está derretendo, entendeu? Mas gosta de fazer graça, né? Acha que é imortal, tá? Então, assim, é um negócio inacreditável. Pode rir mesmo que é verdade. Entrou a Cambraia, não entrou? Vai entrar, não sei o que e tal. Ah, onde está a Cambraia? Zé, aí você mesmo. É só eu mesmo. Mas é verdade, ele toma essas coisas mesmo, ele acredita nesse negócio aí. Falou para mim quando ele tem alguma dor, vai na benzedeira, não sei o que e tal. Foi para ele contar para o padre, aí a Cambraia entrou. Foi para ele contar para o padre que ele está indo em benzimento, essas coisas, que o padre vai lascar ele, vai lascar ele legal. Não, é bom, Zé. Quando você era criança, ele levava você na benzedeira, Isadora, para você, negócio do ventre virado, sei lá o que é isso, que você tinha problema, etc. Tal. De criança, coisa de criança que dá, quando assusta, igual. Aí leva no benzedor, ao invés de levar no médico, levava no benzedor. Só o Vanderlei mesmo, viu? Não tem Vanderlei, não. Esse cara é fera. Olha só, nesse caso aqui, nós vamos falar um pouquinho da malária, que é uma das doenças mais antigas da história da humanidade. O que a malária tem de interessante, Zé? Bom, a malária ela tem de interessante que até hoje nós não resolvemos o problema dela. Você tem uma medicação que auxilia no tratamento, mas é Jesus mesmo, só Jesus na causa. Ó, é uma medicação que auxilia no tratamento, só que você não tem uma resolução para isso, tá? Então, o que aconteceu lá no continente africano? Muitas pessoas desenvolveram uma anemia genética, conhecida como anemia falciforme, e essa anemia genética, ela é como se fosse uma seleção natural contra a malária. Então, se a pessoa pega a malária, quem tem anemia falciforme, que é uma doença gravíssima, é outra doença, mas para quem está lá e pega a malária, a anemia falciforme aniquila o esporo que é liberado pela malária, tá? Zé, como é que funciona? Então, malária, maleita, impaludismo, febre palustre é o nome dessa doença que provoca febre intermitente. Essa febre ela pode vir a cada 48 horas ou a cada 72 horas. Tá? A gente vai ver por que ocorre essa febre, quando que a hemácia ela estoura, ela vai liberar, então, uma proteína que é a hemozoína, que é responsável pelos acessos febris. Como é que ocorre todo o processo do mosquito, da contaminação do homem. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse, primeira coisa, então, o mosquito fêmea, tá? Esse mosquito fêmea é conhecido como Anopheles darling, tá? Anopheles darling é o nome do mosquito, é darling mesmo, de querido em inglês, Anopheles darling. Ele tem uma posição meio inclinada ao picar, e ao picar o indivíduo, ele inocula as formas assexuadas do protozoário, que são os esporozoítos, tá? Esses esporozoítos que estão no mosquito, pelo menos o mosquito que está infectado, óbvio, é aquilo que eu falei para vocês do barbeiro, né? A maior parte dos mosquitos são virgens, não tem esse problema. E aqui no Brasil tem muita malária aí na região norte, na floresta amazônica, tá? Tem muita, principalmente na região que pega o Pará ali, tem demais, tem muitos casos ainda. E na África, isso aqui é uma doença endêmica, tá? Então, assim, o mosquito, ele tem, então, uma posição inclinada, que por isso que a gente chama também de mosquito prego, o Anopheles darling, ele pica e inocula os protozoários. Quando ele inocula os protozoários, esses protozoários que não têm organela locomotora, eles são esporozoários, tá? Ele tem um complexo apical, por isso que a gente chama de apicomplexo, que favorece a sua penetração no hospedeiro, eles caem na corrente sanguínea. Nossa, Zé, eles caem na corrente sanguínea? Sim, eles caem na corrente sanguínea. E aí, Zé? E aí que nós temos um problema com essa doença, né? Olha só, aí na corrente sanguínea, esses esporozinhos, eles vão para, obviamente, do sangue, vão para o fígado. Ah, Zé, como é que chama, então? Qual que é o agente etiológico da malária? Você falou o nome do mosquito transmissor. Agora, qual que é o agente etiológico da malária? O agente etiológico da malária é conhecido como Plasmodium, que é o gênero dele, tá?
que é o nome do protozoário. Então, pode ser Plasmodium falciparum, Plasmodium malari, Plasmodium ovale. Então, você tem vários tipos de plasmódio, Plasmodium vivax, tá? Que provocam a malária. Mas esses são os gêneros. Plasmódio é o tipo de protozoário esporozoário que é transmissor da malária. Ah, Zé, mas então, e aí, o que acontece? Bom, na maior parte dos protozoários transmissores, a tendência de que quais são os sintomas principais da malária. O primeiro sintoma é o amarelão, tá? A pessoa fica muito amarela, e o segundo sintoma são os acessos de febre, tá? O sintoma do amarelão, por isso que a gente chama de maleita, está relacionado à anemia, o quadro anêmico que a pessoa tem. Lembra muito também os sintomas da febre amarela, tá? E a pessoa começa a ter febre intermitente, a cada de 2 em 2 dias, ou de 4, ou de 3 em 3 dias, dependendo do tipo de febre, se é febre terçã, se é febre quartã, a pessoa tem os acessos de febre com muito calafrio. E essas febres aí de malária chega a 40, pode chegar a 41 graus Celsius, são febres altíssimas, febres altíssimas, tá? E a pessoa não é febre de dengue, não. E a pessoa chega até, muitas vezes, a ter convulsões por causa dos acessos febris. Mas vamos voltar lá. O esporozoito, que foi liberado pelo mosquito no momento da picada, caiu no sangue, vai para o fígado. Ali no fígado, ele vai sofrer um processo que a gente chama de reprodução assexuada por esquizogênese. Então, cada célula dessa, esporozoito, forma os merozoítos no fígado, tá? Que é a outra estrutura que nós temos assexuada no sangue. Esses merozoítos, eles ficam ali no fígado em torno de 16 dias, até 16 dias, se reproduzindo e formando merozoítos, Nessa fase que ele está no fígado, é a fase que a gente chama de fase fora da hemácia, fora do glóbulo vermelho, que a gente chama de fase exoeritrocítica. Nossa, Zé, é a fase exoeritrocítica? É, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Nessa fase exoeritrocítica, como ele fica no fígado, ele ataca o fígado. Por isso que a pessoa desenvolve uma certa icterícia também natural, tá? Porque além de estar atacando o fígado, depois ainda vai ter a fase representada pela anemia, da malária. Aí, depois de 16 dias, esses protozoários, tá? O plasmódio, na forma de merozoíto agora, de esporozoíto ele formou o merozoíto, ele começa a penetrar nas hemácias, nos glóbulos vermelhos do sangue. Nossa, Zé, ele começa a penetrar nas hemácias? Sim. Ele vai penetrando nas hemácias e continua se reproduzindo dentro das hemácias. Como você já sabe, as hemácias são estruturas assexuadas. Aliás, as hemácias são estruturas anucleadas, não tem núcleo para liberar mais espaço para a condução do oxigênio, tá? Então vai enchendo a hemácia, chega num ponto, a cada 2 ou a 3 dias, dependendo do tipo de protozoário que está provocando, se é Plasmodium malari, se é Plasmodium vivax, tá? Ela vai enchendo, demora 2 a 3 dias para ela estourar aquela hemácia. Estoura aquele glóbulo vermelho, que está cheio de merozoíto ali dentro. Nossa, Zé, aí estoura. E aí? E aí que acontece um episódio interessante. Quando ele estoura, começa a estourar muitos glóbulos vermelhos, ele começa a liberar de dentro uma proteína que a gente chama de com H. Pode colocar até no cantinho aí, que eu não sei se vai ter na apostila do SAS, mas essa proteína, ela chama hemozoína, com H e Z no fim, tá? Hemozoína. Essa proteína é a proteína provavelmente responsável pelos ataques de febre da malária, que coincide com a ruptura, tá, das hemácias. Como o indivíduo está tendo ruptura das hemácias, e o protozoário agora ele saiu do fígado, está dentro do glóbulo vermelho, como você está perdendo hemácias, você entra em quadro de anemia também. Por isso também do amarelão. Além da questão da icterícia hepática, você tem então o amarelão devido à anemia que você está ali desenvolvendo. Então, quando ela explode, a hemácia explode, ela libera merozoítos no sangue. Esses merozoítos, eles podem voltar a penetrar em novas hemácias ou podem sofrer mudanças, sofrer metamorfoses, sucessivas esquizogonias
no próprio plasma sanguíneo. Quando ele sofre essas sucessivas esquizogonias no plasma, ele forma a fase sexuada do protozoário, que a gente chama de gametócito, tá? Que é a fase sexuada do esporozoário. Aí o que vai acontecer? Quando o mosquito, tá, ele pica uma pessoa que está com malária, e esse mosquito é virgem, ele vai então ingerir esses gametócitos. Nossa, Zé, ele ingere do sangue da pessoa? Ingere. Então é o homem que contamina o mosquito? É o homem que contamina o mosquito, normalmente, tá? Aí o que vai acontecer? Esse homem doente contamina o mosquito sadio. Dentro do mosquito, essa fase dentro do mosquito demora de 8 a 35 dias. Você tem a transformação desses gametócitos em gametas dentro do mosquito. Aí você tem um gameta maior, macrogameta, e você tem um gameta menor, microgameta. Os dois gametas se fundem, tá? Aí vai formar dentro do mosquito os esporos que vão para essa região, que formam o ocisto, aí vão para a região do estilete bucal do mosquito, formam os esporozoídos que serão inoculados em outro homem sadio. Então, essa doença, você tem uma fase dessa doença, que é a fase no homem, e você tem a fase no mosquito. Zé, qual que é a diferença? No homem, eu falei porque você tem aí, tanto no fígado quanto na hemácia, você tem um tipo de reprodução, que a gente chama de reprodução assexuada. Então, quando você tem reprodução assexuada, o indivíduo que dentro dele ocorre reprodução assexuada, sem a participação de gametas, ele é o hospedeiro intermediário da doença. O que determina o indivíduo ser hospedeiro indeterminado, hospedeiro intermediário, HI, ou hospedeiro definitivo, HD da doença, Zé? O que determina isso? O HF, que é o hospedeiro final, que é a mesma coisa. Determina o tipo de reprodução, tá? A gente chama de HI, de hospedeiro intermediário, sempre o animal que dentro dele ocorre a reprodução assexuada. Esse é o HI. No animal que ocorre reprodução sexuada, a gente chama de HD, de hospedeiro definitivo, tá? Ou hospedeiro final da doença. No caso da malária, o HF, o hospedeiro final, o HD, hospedeiro definitivo da doença, é o mosquito, é a fêmea, Anopheles darling, tá? E o homem, ele é apenas o hospedeiro intermediário da doença. Então, na maior parte das vezes, é o homem doente que infecta o mosquito, quando o mosquito pica o homem para buscar o sangue do homem para amadurecer os óvulos das fêmeas, tá? Então, aqui você tem, ó, aqui ele vai falar dos tipos aí, você vai ter, então, Plasmodium, tá aqui, ó, esse é o nome do protozoário. Aqui ele citou só 3, o Malari, o Vivax e o Falciparum. Tem o Ovale também, não, tá aqui embaixo, ó, tem o Ovale também, tá? Que é mais comum na África. O mais letal de todos é esse aqui, ó, Falciparum, tá? Ou Falciparum. Esse aqui tem um detalhe, ele não tem a fase no fígado. Então, ó, a fase no fígado é fora da hemácia. A gente chama de exo, fora, eritrocítica, fora da hemácia. A fase que acontece, tá? Na região que nós chamamos aí das hemácias, a fase que acontece dentro dos glóbulos vermelhos, nós chamamos de eritrocítica, porque é dentro da hemácia, tá? Então, dentro da hemácia ocorre a fase eritrocítica. Não se esqueçam disso, tá? E nesse caso aqui, ó, esse é o único. Todos eles, o Malari, o Vivax e o Ovale, todos eles apresentam a fase no fígado e a fase na hemácia, exceto esse aqui, ó. Esse aqui, ele apresenta a fase apenas nas hemácias. Ele não se reproduz no fígado. Esse é mais letal, tá? Por quê? Porque ele vai direto para o sangue. Então, aqui ele vai contar essa história para vocês. Você tem aqui os esporozoídos que vai cair no sangue, tá? E vai se reproduzir aqui por esquizogonia, tá? Aí você tem aqui os trofozoítos, que vai formar aquilo que eu falei para vocês, que são os merozoítos. Vamos ver se tem um ciclo aqui, para a gente ver o ciclo. Aqui tem os micro e macro gametócitos. Deixa eu ver se tem um ciclo bonitinho. Aqui é o mosquito picando, ó. Aqui está saindo até uma gotinha de sangue aqui atrás, ó. Ele precisa dos ovos para
o ovipositor dele amadurecer, né? Preciso do sangue para o ovipositor dele amadurecer. Os seus ovos. Tem a fase aqui, tem um ciclo aqui para facilitar. Então, precisa do sangue humano para o amadurecimento dos ovos que estão dentro do ovipositor das fêmeas. Então, para você entender o ciclo aqui, ó, tem um ciclozinho aqui legal, ó. Então, o mosquito, ele vai picar a pessoa, tá vendo aí, ó? Infecta a pessoa, injetando, então, saliva, e nessa saliva estão os protozoários, tá? Os protozoários que são destituídos de organóides locomotores. Então, tá aqui, ó. Então, nesse protozoário aqui, ó, nós chamamos essa estrutura do protozoário inicial, essa forma assexuada inicial, a gente vai chamar de esporozoítos. Tá vendo? Ó? Ele está saindo daqui, do sangue aí de onde ele picou, e está vindo aqui, ó, para o fígado, tá? Nossa, Zé, então ele está vindo para o fígado, tá? Então, ele vai alojar-se aqui no fígado. Normalmente, o período aqui que ele fica no fígado é em torno de 16 dias. Aí, olha o que acontece. Esse protozoário, ele começa a se reproduzir aqui nos hepatócitos. Os hepatócitos são as células do fígado. Tá vendo aqui? Então, ó, à medida que ele vai se reproduzindo aqui nas células do fígado, tá? Ele vai formando aqui, ó, essas estruturas que nós chamamos de merozoítos. Tá aqui, ó. Primeiro ele forma os trofozoítos, depois ele vai liberar aqui, ó, os merozoítos. Então, deu lá 16 dias, você teve essa conversão, esse processo de reprodução aqui, ó, nós chamamos de esquizogênese ou esquizogonia, que é o processo de transformação dos esporozoítos em merozoítos. Então, ó, deu 16 dias, eles começam a ser liberados. Ó. Aí vai ser liberados, está sendo liberado, tá? Ao ser liberado, você termina com esse primeiro estágio. Esse primeiro estágio nós chamamos de etapa exoeritrocítica. Você pode colocar aqui, ó, que é a primeira etapa exo, com X, eritrocítica, que é a etapa que ocorre fora da hemácia. E depois dos 16 dias, ele liberou aqui, ó, aí começa a segunda etapa, ó, essa etapa que acontece dentro da hemácia. Essa etapa que acontece dentro da hemácia é a etapa que a gente chama de eritrocítica, tá? Vai acontecer dentro da hemácia. O que vai acontecer aqui, ó? Cada merozoíto desse aqui, ó, ele vai se reproduzir aqui dentro das hemácias, tá? Ele pode formar também aqui trofozoítos, etc, tal. Mas é interessante que cada merozoíto desse aqui vai se reproduzir e formar novos merozoítos no sangue, dentro da hemácia. Até que ocorra aqui, ó, o processo que a gente chama de ruptura das hemácias. Está aqui, ó. É nesse processo que eu mencionei anteriormente, quando ocorre a ruptura das hemácias, que você vai ter a liberação do pigmento, que a gente chama de pigmento malárico, que é a hemozoína, tá? Que provavelmente é responsável pela febre da malária, febre intensa da malária. E outra coisa, além da liberação aí da hemozoína, você vai ter também, tá? Isso você não pode esquecer, você vai ter a liberação aqui no plasma sanguíneo de novos merozoítos. Esses merozoítos que estão sendo liberados aqui no plasma sanguíneo, eles podem penetrar, tá? Novas hemácias que estão aqui por perto, ou eles podem sofrer sucessivas esquizogonias, tá? E quando eles sofrem sucessivas esquizogonias, o que vai acontecer? No plasma, eles podem formar aqui, então, ó, os gametócitos que eu falei para vocês, ó. Aí você tem aqui os gametócitos no plasma. Então, ó, o mosquito ingere esses gametócitos e dentro do mosquito eles começam a evoluir aqui, ó, tá? Então, vai evoluir como, Zé? Aí você vai distinguir quem que é o menor, quem que é o maior. Macro é feminino e micro é masculino. Sempre é assim, tá? Desde os indivíduos adultos, como nós temos os micro, que é representado pelo espermatozoide no homem, e o macro pelo ovócito na mulher, né? Então, essa estruturação de micro e macro aí é sempre persistente, tá? Então, ó, esse mosquito aqui, ó, era um mosquito virgem, que não tinha nada.
Quando ele picou o homem, ele ingeriu o sangue desse homem. Esse sangue estava contaminado por gametócitos. Aí você vai ter uma outra fase, que é dentro do mosquito agora, tá? Você vai ter evolução do mosquito contaminado. Então, o mosquito não tinha nada. Aí, ó, o que que acontece? Os gametas aqui se fundem aqui dentro, o masculino com o feminino, o macro com o micro, tá? Se fundiu, aí você vai ter aqui, ó, a formação do zigoto. Então, tá aqui, ó, fecundação, forma o zigoto que evolui para essa estrutura aqui, que é o ocineto, tá? É o nome também para o zigoto. Essa estrutura aqui, ó, ela vai se dividindo e vai formar o ocisto, que vai ficar fundido na parede estomacal do mosquito. Então, fundiu-se na parede estomacal do mosquito, tá? O que que vai acontecer? Ele vai amadurecer aqui, aí ele começa a dividir e produzir, tá? Novos a partir desses porozoítos, ele começa a produzir novos esporozoítos. E esses esporozoítos vão migrar para o estilete bucal, onde você tem a saliva, que serve como o veículo, tá? Para que ele seja inoculado no homem. Veículo deslizante para que ele seja inoculado no homem. Depois você pega um pouco de água. Serve para o veículo deslizante para que ele entre na circulação humana, tá? Então, ó, Zé, como é que eu faço quando eu tô com essa doença? Não tem vacina? Tem vacina, mas a vacina é pouco eficiente, tá? Então, assim, quando foi feita, ela tinha uma cobertura de 60% dos pacientes. Depois, com o passar do tempo, com a utilização, a cobertura dela caiu para 40%. Hoje nem está sendo utilizado com os anos aí, tá? Porque não tem cobertura. Para você ter noção, para entrar uma vacina no Brasil, para ser aprovada essa vacina, ela tem que ter uma cobertura de 85% de garantia que a pessoa não vai ficar doente. Então, 40% não resolve quase nada, então não adianta. Então, aí foi caindo a cada ano, então hoje a vacina é pouco efetiva. Uma coisa que bastante importante para você guardar no ciclo, olhando para o ciclo, então o homem, ó, no homem há reprodução assexuada no plasmódio. Então, o homem é o hospedeiro intermediário da doença. Ele é o HI, então hospedeiro intermediário. No caso do mosquito, você tem aqui, ó, a reprodução sexuada dentro do mosquito. Você teve um encontro de gametas. Então, no mosquito, você vai ter aqui, ó, o mosquito é chamado de hospedeiro definitivo ou hospedeiro final. Tanto faz você chamar de HF ou você chamar de HI, é a mesma coisa. Aliás, desculpa, HF ou HD é a mesma coisa. HI já é o outro lado, que é o hospedeiro intermediário. E aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui nos tipos de febre. Aqui os tipos de febre que você tem como respectivo protozoário. Então, toda vez, ó, aqui não vai falar da imozoína. Por isso que é importante você colocar imozoína, principalmente você projetando aí futuramente para o Enem, tá? O nome dessa proteína é importante, você saiba que é a proteína que provoca os acessos febris da malária. Aí está falando do rompimento, ruptura, estoura, aí, a hemácia. Então, ele solta merozoína, aliás, merozoíto e hemozoína, tá? Agora, ó, o Plasmodium vivax, a febre, ela vai atingir o indivíduo de 72 em 72 horas, tá? Então, quando essa febre atinge o indivíduo de 3 em 3 dias, tá? Então, de 72 a 72 horas, você tem uma febre que esse aqui, ó, é um dos menos letais, por isso que a gente chama de febre terçã benigna, tá? Então, dá para controlar. Esse aqui, ó, atinge o indivíduo de 4 em 4 dias, tá? Ah, Zé, então ele vai ser 96, 96 a 96 horas. Esse aqui é o da Plasmodium malariae, esse aqui também é mais fácil de controlar. Então, o que que você faz? Você controla a proliferação dos esporozoítos usando o quê? Você não tem vacinas, mas você tem cloroquina, né? Isso. A cloroquina, o que que ela faz aqui? Ó? A cloroquina é um anti-inflamatório que retarda a multiplicação, tá, desses esporos no sangue. Então, você reduz a carga de esporos no sangue,
você reduz automaticamente a febre, ela tem efeito também antitérmico e analgésico, ela melhora muito a carga de protozoário do paciente, tá? É a medicação mais usual para malária, é a cloroquina. E a hidroxicloroquina é mais utilizada para doenças como lúpus, tá? Como esclerodermia, como reumatismo, artrites, etc. Tal. E aqui, ó, esse é o pior de todos. Ó, esse aqui, você tem aqui o Plasmodium falciparum. A febre ela pode acontecer de intervalos que vão no máximo de 36, um dia e meio a 2 dias, tá? Então essa febre é conhecida como febre maligna. E aqui você vai ter as hemácias formando trombos, elas vão estar aglutinando dentro dos vasos sanguíneos. E essa aglutinação de hemácias aqui pode provocar obstruções de retorno venoso do sangue, tá? Pode entupir veias, formando coágulos internos, que pode levar o indivíduo à morte. Febre muito alta, certo? Acompanhada de calafrios, sudorese, o indivíduo transpira muito e muitas dores de cabeça, tá? E a malária ela tem um problema, né? Ao contrário da maioria das doenças virais, que normalmente você contrai uma vez, você fica imunizado, você já tem a produção de anticorpos, o que não está claro ainda com relação ao Covid, se fica ou não imunizado. A malária, qual que é o problema? A malária, você tem vários tipos aí de protozoários que provocam a malária, do mesmo gênero, sim, mas de espécies diferentes. Então, o indivíduo, o fato de você ter malária uma vez, não quer dizer que você está imunizado. É a mesma coisa da dengue, tá? Você tem você tem 4 variedades de dengue. Você ficar totalmente imunizado contra a dengue, você teria que ter as 4 variedades. Então, a malária não é diferente. A malária você tem pelo menos 4 protozoários e você pode ter malária várias vezes, você não tem nenhuma garantia de imunização. Conheço pessoas que moraram na África, morou na África, pessoas que moraram na África e que, na verdade, tiveram malária já 7 vezes, tá? E cada vez que você tem, você vai tendo uma debilitação muito mais forte do seu sistema imunitário. Então, as Ô medidas... Zé, Pode falar. então a malária não é tipo um vírus que quando você Não, pega malária é uma vez você fica imune? Doença provocada por protozoário pode pegar várias vezes. Tá? Igual você E pegar cada vez com ameba. sintoma mais forte. Tecnicamente, sim, porque já teve a debilitação da primeira vez, né? E como você não tem Entendi. anticorpos, então a tendência é o quadro clínico do paciente piorar cada vez que ele tem. E cada vez que ele Entendi. ter, por exemplo, essa pessoa que eu conheço que teve malária 7 vezes, não só ela, mas outras pessoas que teve mais vezes, ela era missionária lá na África, e na 7ª vez ela ficou muito mal, quase morreu mesmo, entendeu? Tem gente que morre na terceira, mas tem gente que é mais forte. Mas assim, ela não garante nenhuma imunidade, tá? Não tem nenhuma imunidade. Então, a única garantia é que se você for picado novamente, ela vai se manifestar. Por isso que seria interessante uma vacina para malária, mas infelizmente até então não conseguiu se desenvolver uma vacina efetiva, digamos assim. Até vacina conseguiu, mas efetiva não. Que você pode fazer de medidas profiláticas, que é legal? Algumas medidas que podem ser adotadas aí para a malária. O que seria legal? Bom, o que seria legal para a malária é você criar nas regiões endêmicas, por exemplo, lá no Amazonas, você pode criar um peixinho lá que é interessante. É um peixe conhecido como gambúzia. Você pode até anotar isso aí, não sei se vai falar aqui na próxima página, pode ser que fale. Você pode até anotar aí, esse peixe gambúzia, ele é conhecido como guaru-guaru, tá? O que esse peixe faz? Aonde você tem larva do mosquito em água parada, tá? Ele vai lá e come. Água parada, estou me referindo assim, não é água corrente, né? Água de riacho. Normalmente é água represada, tá? Ou açude. Ele vai lá e come a larva do mosquito anófeles. Aí não deixa o ciclo perpetuar, tá? Então ele come a larva. Então é um controle que a gente chama de controle biológico, sem precisar usar agrotóxico. Outra forma que você usa também para o mosquito da dengue, né? Você põe inseticida em locais que eventualmente ele possa estar, na água, no tronco da árvore, qualquer local que pode alojar
esse inseto, tá? Você vai matar com inseticida. É uma forma, tá, de você utilizar aí também para resolver o problema da malária nessas áreas endêmicas. E outra coisa aqui que é interessante a gente mencionar, tá? Ele não vai falar do guaru mesmo não, né? Ele não fala aqui do controle. É você usar as medidas que você usa para inseto mesmo. Você vai lá na região do Pará, se você conhece bem a região lá, Belém, etc., você vai ver que o pessoal lá eles têm um hábito, principalmente aquelas cidades menores, Belém é uma cidade maior, mas nas cidades menores, o pessoal tem um hábito de dormir com aquelas cortinas sobre a cama, tá? Cortinado. Ah, para que serve aquilo? Aquele mesmo que você coloca no berço de criança. Serve para isso mesmo. Mosquito é a mesma coisa que pernilongo, né? Para o pernilongo não picar. Então, eles colocam isso aí na tela. Aqui também a gente faz isso, né? Em alguns locais você vê casas que tem tela na janela também para evitar. Só que aqui nós o fazemos por causa da dengue, né? Mas é utilizado muito lá por causa da malária. Lá, além da malária, tem problema com dengue também, né? Lá tudo é uma festa. E agora com Covid também. Agora vamos lá para a doença do ratinho, né? A estratégia do rato suicida. Essa doença aqui é muito legal. Toxoplasmose. Ah, Zé, já ouvi falar de toxoplasmose. É verdade que toxoplasmose a gente pega comendo carne crua de boi? Pode ser também. Quem gosta de carne mal passada, que a coisa lá, tudo e tal, tá? Pode ser. Mas, principalmente, a gente pega mais do gato e do cachorro? Tecnicamente, sim. Pode ter alguns casos que está relacionado a cocô de pombo? Pode, também, tá? Mas, principalmente, a estratégia da toxoplasmose envolve o gato. Só que para envolver o gato, ele não é o primeiro hospedeiro da doença, quando envolve o gato. O gato é o hospedeiro do meio. O primeiro hospedeiro da doença, na verdade, é o rato. Ah, mas como é que o rato... O boi não come rato, Zé, e o boi não come gato. O boi é herbívoro. Como é que o boi pode se contaminar? Muito fácil. O boi ele pode se contaminar quando ele come ração que está contaminada com carcaça de rato. Nossa, Zé, que estranho, ração contaminada. Por exemplo, você vai nesses locais onde tem milho, tá? Tem farelo, tal, que é dado para o gado, normalmente chama a atenção de ratos. E às vezes, quando eles vão passar para o processo de tratamento, etc, tal, o cara vai moer a espiga do milho, etc, tal, às vezes moe rato junto. Aquilo ali mistura, ou o rato morre ali no meio, entende? Fica o pelo dele ali, e mistura a carcaça do rato no meio do ração, do farelo, onde produz mesmo, e o boi acaba ingerindo aquele farelo contaminado com carcaça de rato que tem toxoplasmose. Agora, olha que interessante que eu vou te falar aqui agora. Como é que você imagina um ser como um protozoário, o toxoplasma, que é o Toxoplasma gondii, como é que você imagina esse ser, ele tendo uma capacidade, tá? E uma capacidade legal. Quem que mandou aqui? Deixa eu ver. Assim, nesses saquinhos de molho de tomate também. Saquinho de molho de tomate, o que acha mais, tá? O problema maior aí é bactéria e fungo, tá? Mas pode acontecer de ter pelo de rato, esse problema aí. Então, assim, pode ter pelo de rato, Zé? Pode. E outra coisa, tanto na latinha quanto no saquinho. Se é que você não sabe, eu vou te contar esse detalhe aí. Ó. A Anvisa, ela permite que haja um percentual de pelo de rato que não é considerado, tá? Maléfico. Até isso. Então, tem um percentual que você pode ter, que se você for abrir um processo contra o elefante lá, etc., tal, que produz extrato de tomate, se tiver dentro do percentual da Anvisa, eles não podem ser processados. Você vê como é que essas vigilâncias epidemiológicas no Brasil, aliás, sanitárias no Brasil, elas são complicadas, tá? Então, tem uma quantidade que pode, né, se pode ter pelo de rato, certo? Então, tem isso mesmo, não tem jeito aí que a Isadora está falando. Então, outro detalhe aqui, pessoal, qual que é a estratégia? Como é que você vai imaginar um protozoário, um esporozoário, tá? Um protozoário, que é um ser unicelular,
como é que ele pode ter uma estratégia suicida? Presta atenção, olha que loucura. Uma estratégia suicida. É isso mesmo. Esse protozoário, ele fica alojado principalmente na região do encéfalo do rato, tá? O que ele faz com o rato? Ele, protozoário, ele tem que completar o seu desenvolvimento, tá? No gato e, posteriormente, no homem. Como é que ele faz para chegar no gato? E o desenvolvimento dele, ele depende do tubo digestório do gato, tá? Ele tem que chegar no tubo digestório do gato. Então, ele tem que causar alguma coisa no rato para o rato ir até o gato. Mas o rato, normalmente, ele tem aversão do gato, ele tem medo, tem fobia. Então, se ele vê um gato, ele vaza, ele corre, ele foge, porque ele sabe que o gato é o seu predador natural. Aí, o que ele faz? Ele muda a parte neural do rato, tá? Olha só a estratégia desse protozoário. Ele muda a capacidade cognitiva de reconhecimento do rato, tá? Para que toda vez que o rato sinta o cheiro de urina de um gato, que é o normal, quando o rato sente o cheiro de urina, quando o rato não tem um protozoário, ele sente o cheiro de urina, ele vaza, ele foge. Ah, tem um predador perto aí, né? Mas aí, e o rato é extremamente inteligente, tem memória fotográfica, inclusive. Aí o que acontece? Ele muda, tá? A presença protozoária no rato muda a capacidade dele de distinção. Quando o olfato dele detecta o cheiro de urina de um gato, por causa da mudança desencadeada pelo protozoário, o rato ele acha que o cheiro da urina, na verdade, é de uma ratazana que está no cio. Então, o que acontece? Ele fica incentivado para correr achando que é uma ratazana que está no cio. E, na verdade, nada disso acontece. Tá? Na verdade, quando ele corre em direção àquilo que ele acha que é uma ratazana no cio, ele corre para o predador, ele corre para o gato. Aí o que vai acontecer? Uai, nós chamamos de estratégia do protozoário que desencadeia o rato suicida. Né? O rato ele se torna suicida mesmo. Aí ele corre e o gato vai e come o rato. Ah, mas qual que era o objetivo? O objetivo é o objetivo do protozoário, que o rato esteja dentro do gato, para ele liberar os protozoários no gato agora. Agora o gatinho recebeu, comeu, tá? O rato. O protozoário, ele começa a se desenvolver no tubo digestório do gato. Aí vai sair aonde? Está no tubo digestório, o protozoário vai sair junto com as fezes. Aí você tem um outro probleminha. Quem gosta de gato aí, tem gato em casa. Quanto mais jovem o gato, maior a carga de protozoário, tá? De toxoplasma no gato. Aí acontece um episódio legal. Qual que é o episódio legal, pessoal? O episódio é o seguinte: o gato ele tem problema com água, né? Normalmente gato não gosta de tomar água, não gosta de tomar banho. Então, a não ser que você o acostume ao longo da vida para ele tomar banho, mas normalmente ele não é muito chegado em banho, não. Ele tem meio que hidrofobia. Então, qual que é a estratégia que ele vai desenvolver? A estratégia que ele desenvolve é uma estratégia bem simples. Você olha para o gato, macroscopicamente falando, parece que ele está limpinho, né? Você olha para ele e fala assim: nossa, Zé, o gato parece que está limpo. Na verdade, ele não está nem um pouco limpo, tá? O gato, ele é sujo de natureza. Se você pegar uma lupa e olhar, você vai ver que ele tem muitos resíduos de fezes no pelo dele. Por quê? Porque como ele não gosta naturalmente de tomar água, você não vai ver um gato, por exemplo, nadando numa piscina, a não sei que você jogue ele na piscina, mas ele não gosta de nadar, que meu cachorro às vezes gosta de nadar, etc. Tal. O gato ele fica constantemente lambendo o seu corpo. Então, lambendo o pelo dele para limpar, tá? Ele usa a enzima da saliva para ajudar nessa limpeza dele. Mas ele limpa com a saliva os pelos. Aí tem um problema. Como o protozoário ele sai misturado às suas fezes, ao seu cocô, e toda vez que ele vai, por exemplo, evacuar, é óbvio, o ânus dele está lá sujo. Aí como é que ele limpa? Para ele limpar, não vai passar papel higiênico. Ele vai lá e lambe o ânus. O cachorro também não é muito diferente, né?
ele lambe o ânus para limpar o ânus, porque senão vai dar assadura, etc. tal, né? E como ele lambe o ânus e depois ele lambe o pelo, ele começa a espalhar resíduos de fezes com o protozoário pelos pelos, tá? Literalmente. Então, ele está espalhando ali protozoário para todo o pelo. Aí, quando você chega em casa, vê seu gato, não estou aqui fazendo propaganda anti-gato, não entendo assim. No animal tem que ser muito bem cuidado, mas só que você tem que estabelecer também, né? Alguns distanciamentos são salutares para algumas doenças, como a toxoplasmose. Aí o indivíduo ele pega o gato, chega com o gato aqui no rosto, vai beijar o gato. O que acontece? Primeiro, se você beijar um gato, independente se o seu gato seja mais limpo que ele seja, etc. tal, mas ele faz cocô. Se ele faz cocô, ele não tem protozoário, porque eu dou para ele antiprotozoário todo ano. Tudo bem, você faz a vermifugação dele e dá medicações antiprotozoário, que deve fazer mesmo. Meu gato é limpo, mas que ele lambe o ânus, ele lambe, tá? Porque ele faz cocô e é uma necessidade que ele tem. Agora, ele vai espalhar no pelo dele resíduos fecais. Isso é natural. E se você está beijando o gato, por mais limpo que ele seja, você está tendo contato com resíduos fecais do gato. Se ele estiver infectado pelo toxoplasma, você pode contagiar-se por inalação. Nossa, Zé, que coisa estranha. É meio estranho mesmo, tá? Mas você pode se contaminar por inalação. Inalação entra pelo nariz, o protozoário. E aí, Zé, no homem, aonde que ele fica mais hospedado? Vê se tem desenho de ciclo aqui. Tem. No homem, normalmente ele fica mais hospedado nessa região aqui, ó, tá? Nessa região aqui, inclusive quando a gente fala para vocês, ó, passar o dedo aqui, ó. Aqui você pode ver se você tem citomegalovírus, tá? Nessa região. Mas normalmente quando você tem nódulos aqui grandes aqui, ó, parece um tumorzinho, não pode ficar apertando. Mas normalmente quando você tem esses nódulos aqui, eles são característicos da presença do protozoário. Mas o que acontece? Esse protozoário não tem jeito de você eliminar ele do seu organismo. Você vai ter ele para sempre. Agora, tem pessoas que têm um protozoário, nunca vai ter problema com o protozoário, tá? Vai ter o protozoário a vida inteira. Vai ter que aprender a conviver com esse protozoário. Só que assim, quando que ele se manifesta? Ele se manifesta quando você tem uma gripe forte, pneumonia, alguma coisa assim. O seu sistema imunitário cai muito. Aí, quando o sistema imunitário cai muito, ele pode se manifestar. Se ao longo da sua vida você não teve uma queda brusca no sistema imunitário, você pode ter o protozoário e ele pode não se manifestar, tá? O que acontece? Nós vamos ver que o grande problema da toxoplasmose é para gestante, né? Muito parecido com a questão da rubéola também, que também atinge a gestante, só que a rubéola é uma virose. Quando a doença se manifesta, quando o protozoário se manifesta, qual vai ser o problema que nós vamos ter, Zé? Vamos ter um problema muito simples. Qual seria esse problema simples? Que na verdade não é simples, né? O protozoário começa a migrar aqui para a região do globo ocular. Ele ama essa região aqui do globo ocular, ó, tá? Aí o que acontece, Zé? Aí, como é que eu sei que eu estou com protozoário? Você acorda no belo dia, você vai ver que a tua visão está tudo turva. Aí você fala assim, nossa, Zé, visão turva. Será que eu não estou legal? Pode ser que você não esteja legal, tá? Visão turva. Aí você vai no espelho e começa a olhar no espelho. Você vai ver que no teu olho, normalmente já quando ele já está avançando, tá? Você vai ver que tem igualzinho um risco de vidro no vidro, sabe quando você risca o vidro? Parece que o teu olho está trincado. Aí pode correr para o médico, tá? E nesse caso aí, normalmente são os oftalmos mesmo. E tem um detalhe, o protozoário é tão pequenininho, tão minúsculo, que mesmo com os equipamentos mais evoluídos que você tem aí na parte de oftalmologia, você não consegue enxergar, o médico não enxerga
determinar o protozoário, não consegue ver, entende? Não consegue ver assim claramente. Só que ele sabe que é o protozoário pelos sintomas no seu olho e pelo embaçamento que você está sentindo. Aí o que acontece? Se você não correr para o médico, vou deixar, vai ficar cego, provoca cegueira mesmo, tá? Pode provocar até o descolamento da retina, que pode levar a cegueira. Se a retina descolar, você tem até 24 horas para o médico com laser, quem tem grau de miopia muito alto, o médico com laser, ele fixa a retina no fundo do seu olho de novo. Agora, se passar disso, ele não consegue fixar mais não, aí já era. Entende? Aí, aquele abraço, meu cara, aí já era, não tem mais como voltar atrás. Agora, presta atenção no detalhe, uma coisa que você não pode esquecer também, que é bastante interessante para vocês. Zé, se a minha mãe tinha toxoplasmose, eu posso ter nascido com toxoplasmose? Pode. A toxoplasmose, ela pode passar por via placentária, tá? Da mãe para o filho. Nossa, Zé, que estranho. Pode passar por via placentária, sim. Então, quando isso acontece, quando você tem a via placentária, presta atenção. Durante a gestação, a criança pode ser afetada pelo protozoário e pode provocar até mesmo aborto espontâneo, tá? Por isso que, hoje em dia, a mulher grávida, ela vai ao médico, os primeiros exames que ele pede, exame de sangue, inclusive para a detecção dos anticorpos, se tem anticorpo ou não com relação ao protozoário, para saber se ela tem ou não toxoplasmose, ou se tem rubéola ou algo do gênero, se foi vacinado, se não foi, tá? Porque se ela tiver o protozoário, a própria gestação, ela vai diminuir a imunidade da pessoa, porque ela tem que trabalhar o organismo dela para ela e para a criança. Como ela diminui a imunidade, a chance, tá, da mulher desenvolver durante a gestação toxoplasmose é grande. Então tem que tomar cuidado. Tem que fazer o acompanhamento para que o feto não seja, então, tá, não tenha maiores problemas. Ah, Zé, mas descobriu, o médico descobriu. Às vezes tem a criança que já nasce com o olho trincado, que é em virtude da presença do protozoário, mesmo que ela não nasça com nenhum defeito congênito, tá? Mas o médico detectou e vai passar um antibiótico, e através desse antibiótico aí a pessoa vai tomar por um período, e esse antibiótico, ele é eficaz para neutralizar o protozoário para ele voltar à sua dormência. Ele não consegue tirar, erradicar o protozoário do corpo, mas ele consegue fazer com que ele fique novamente em fase de latência. Eventualmente, futuramente, ele pode se manifestar, tá? A Mariana pediu para deixar ela entrar. Qual Mariana agora, meu Deus do céu? Ela saiu e... Vamos lá, Mariana. Mariana saiu, deu uma saidinha, não é para sair, fica na sala, não sei o que caiu, né? Entre, Mariana. Entre, Mariana. Mariana estava na aula, pô. Bom, pelo menos no início da aula ela estava, né? Olha só, não sei se é a Mariana Almeida, se é a Mariana Linares, já não entrou ainda não, né? Mas vamos terminar aqui então, vai. Então você tem essas condições aí, tem medicação, tem tratamento, tem uma cidade no Paraná, uma cidade de 40 mil habitantes, essa cidade teve um episódio interessante. Começou a se fazer teste nessa cidade, descobriu, a população estava manifestando muito a Almeida, tá? Eu já liberei aqui já, tá? Fala para ela entrar que eu vou trancar de novo a porta. Uma cidade no Paraná, que muitas pessoas estavam apresentando sintomas de toxoplasmose, tá? Aí resolveram fazer uma avaliação, né? Mas o que será que está acontecendo? Aí descobriu-se que, em média, 40% da população daquela cidade estava com toxoplasmose, e todos apresentando sintomas. Aí eles foram no. Pô, mas não tem base, né? Como é que tá? Foram no reservatório de água da cidade e descobriram que uma gata tinha dado cria e os gatinhos estavam nas imediações ali do reservatório. Só que os gatinhos estavam fazendo cocô. Era no local de. Como é que fala? De captação de água que era distribuído para a cidade. Então, acabou que contaminando aquele cocô dos gatinhos. Os gatinhos contaminaram a água da cidade, aliás, tá? E as pessoas estavam tomando o protozoário por via oral nessa cidade. E nisso aí, isso no Brasil, Paraná, acabou contaminando quase que metade da população da cidade com toxoplasmose. É uma doencinha chata,
mas totalmente é igual herpes, tá? Dá para, só que herpes normalmente não provoca cegueira, né? Dá para controlar. Vantagem, quando ela se manifesta, começa aqui, né? Então você já vê que está aqui, você vai ao médico, ele vai ver quais são os procedimentos que deve tomar para cada caso. Mas quando ela está no olho, é fácil porque você já sente que você está tudo embaçando. Se está embaçando, você corre para ver o que, que é. Não vai usar simplesmente colírio de acordo com o que você pensa que vai ser bom, etc. Tal, que não funciona, não. Tá? Então, essa é a toxoplasmose, a doença do rato suicida, doença bem legalzinha. É, aí nós terminamos, aí na próxima semana a gente vai falar um pouquinho sobre, começar o caderno 4, nem sei agora, deve ser toxoplasmose, deve ser as algas, eu já falei, né? Então deve ser, vai começar no reino fungi também, já falou, provavelmente a gente vai começar o reino animal já então, né? Já foi fungi, já foi protoctista, deve ser no caderno 4, já deve vir o reino animal. Pessoal, é o seguinte, aproveitar uns minutinhos aqui agora, antes de eu fechar a aula. Amanhã a gente tem prova, tá? Vocês já estão sabendo. Amanhã, como a prova é de química, pode ser que algumas questões vocês tenham que resolver. Eu vou abrir para vocês o compartilhar do vídeo na hora que você estiver resolvendo a questão, tá? Se bem que prova, não sei se tem tantos assim para resolver, mas pode ter alguma coisa que você precisa resolver. Aí o que você vai fazer para mim, para facilitar a vida de vocês? Nada, né? Você vai escrever no papel a resolução, na hora de mostrar, na hora que o teu grupo estiver falando sobre aquela resposta. Você vai tirar uma foto aí com o seu celular, que você usa aí para... Você vai estar assistindo a aula na mesma hora, você tira a foto da onde você fez a resolução, você compartilha na sua galeria aquela foto. Essa foto vai aparecer aqui na tela para mim, tá? Se precisar de resolução, e você vai explicar em função daquilo que você colocou ali. Então, você pode também aprimorar as formas de resposta. Você pode escrever, naquele tempo que eu dou para vocês escrevem, projeta a resposta ali, tá? Prova de química vai ser um pouco mais diferente, né? E é uma prova assim que vocês não vão ter que escolher, são aulas 3, 4, 5, então qualquer aula pode ser chamada no grupo de vocês, que é muito pouca matéria fácil, tranquila, tá? E vocês vão usar em algumas questões essa forma aí de resolução. Estudem para a prova de amanhã, pelo menos se interem bastante da matéria, para na hora aí vocês possam chegar no grupo de vocês um consenso sobre a resolução. Não tem nada de difícil, está tranquila a prova, mas é lógico, tem que dar uma estudada, né? Senão não adianta, né? Senão a gente perde o foco aí. E as notas de vocês tranquilo, vocês têm os trabalhos, muitos já me enviaram, trabalho era até para hoje, né? Vocês vão me mandar o PDF de vocês, eu acho que é só de química, ou é química e biologia, não lembro mais, dos PDFs que eu mandei para vocês, exercícios, depois eu vou ter que olhar aqui. É, Oi. o meu, na hora que eu fui te mandar, não tava indo. Chegou, Mas não tava carregando o depois você login mandou, inteiro do você PDF mandou no Gmail ou no UOL, você lembra qual e-mail que você mandou? Se foi no no Gmail? Gmail. Você mandou no Gmail. Depois eu olho aqui, eu te dou um retorno aí para ver se chegou. Viu? Porque ontem Obrigada. eles mandaram muito, tanto o segundo quanto o primeiro ano, tá? Eu ainda não abri, mas eu sei que eu olhei que eu já tinha recebido vários aqui, mas eu dou uma olhada. Viu? Ah, Obrigada, depois Zé. eu dou um retorno. Então é isso, pessoal. Amanhã nós temos prova às 2 horas, tá? Tranquilo, Ô sem Zé, estresse. Oi, Letícia. nas questões amanhã, você vai, tipo, a questão vai ser para um grupo assim ou uma questão para todo mundo resolver? Não, eu vou direcionar os grupos, tá? Aí tem Ah, várias tá. questões. Não vou falar, grupo da Letícia fica com essa questão, mas aí é intercambial, né? Não vai ter essa questão, porque Aham. são só 6 aulas. Aí a Letícia vai resolver essa questão, tal. Aí eu falo do grupo na hora, tranquilo, tá? Tá bom então. Então, pessoal, alguma pergunta? Eu vou encerrando por aqui para vocês dar uma descansada aí. Daqui a pouco eu volto terceiro ano. Beleza, então? Então, até amanhã, às 2 horas, tá? Semana que vem a gente continua na Química. Eu ia dar as 2 hoje, mas já adiantou muito aqui. Semana que vem eu termino a parte de Química com vocês, caderno 3, e começo o caderno 4 de Biologia. Beleza? Até mais e até amanhã. Tchau, tchau. Tá, Zé.
Tchau, Zé. Tchau, Zé. Olha a Cristina, meu. A Maria Banhos está com a Cristina. Cristina Yang, Sandra Oh. Essa mulher é fera. Você tem que assistir a nova série dela aí. Tem a nova série dela. Muito fera. É boa, Zé. Eu vi É bastante ótimo. TV. É sensacional. Ela é uma atriz sensacional. Eu tô terminando Grey's Anatomy. Killing Eve, que chama. Killing Eve. Eu vi na Sensacional. TV. Tava É. parecendo ser legal. Pode ver a primeira e segunda temporada. Sensacional. Ótimo. É ótimo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Zé.